Está no ar, resumindo o mundo. Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai fazer uma análise aprofundada da complexa e, controversa presidência de Nicolás Maduro na Venezuela. Olá! E para fazer essa análise, nós temos aqui relatórios bem detalhados, da Human Rights Watch, documentos da ONU, da OEA e também, claro, várias análises acadêmicas e jornalísticas. Exato. E a nossa missão aqui é tentar desvendar as múltiplas facetas de um dos líderes, talvez, mais polarizadores da América Latina. E as fontes levantam perguntas que são centrais, Como que um ex-motorista de ônibus, um líder sindical, se torna o sucessor escolhido a dedo pelo Hugo Chávez? E talvez a questão mais crucial: como o governo que prometeu dar continuidade ao socialismo bolivariano acabou presidindo um dos colapsos econômicos e humanitários mais severos da história recente do continente. É essa trajetória que a gente precisa entender. Exato. E, para começar, acho que a gente tem que ir lá para o início. A trajetória do Maduro, quando a gente lê o material, é no mínimo surpreendente. Muito. Ele não veio da elite política de Caracas. Pelo contrário, nasceu numa família de classe trabalhadora, foi motorista de ônibus antes de virar um líder importante no sindicato. É uma origem bem diferente, E essa origem é a chave de tudo. Foi essa militância sindical que conectou ele ao movimento do Hugo Chávez lá nos anos 90. E ele não era só um apoiador qualquer. Não mesmo. As análises mostram que ele se tornou uma figura de extrema confiança, do círculo mais íntimo mesmo. E essa lealdade foi recompensada com uma ascensão política meteórica. Meteórica. De deputado, ele salta para ministro das Relações Exteriores, onde fica por 6 anos. Um cargo importantíssimo. Foi ali que ele construiu as alianças internacionais que, mais tarde, seriam cruciais para a sobrevivência do próprio governo dele. Precisamente. E depois vice-presidente em 2012, a nomeação veio direto do Chávez, pouco antes da morte dele. O que na prática, o selou como herdeiro. Exato, não tinha um plano B. Ele era o plano. E aqui a história dá uma virada, muito dramática e rápida. Chávez morre em março de 2013, Maduro assume interinamente. E já no mês seguinte tem eleição. Em abril. E ele vence. Mas a margem é mínima, quase um empate técnico. A gente está falando de 50,61% contra 49,12% do Henrique Capriles. O que já sinalizava um país rachado ao meio. Completamente. E esse é um ponto crucial, porque essa vitória apertadíssima deu para a oposição, desde o primeiro dia, o argumento de que o governo não tinha legitimidade popular plena. Claro. A vitória dele foi impulsionada, claro, pela comoção da morte do Chávez, pela promessa de ser o filho de Chávez, mas a verdade é que, diferente do Chávez, ele não começou com um cheque em branco. A polarização já estava ali desde o primeiro voto contado, não teve lua de mel. Certo. Então ele chega ao poder com essa legitimidade já sendo questionada e tenta seguir o roteiro do chavismo. Mantém os programas sociais, as famosas missões, que eram o carro-chefe, a grande vitrine social do governo, com um apelo popular imenso, projetos de saúde, educação, moradia. Exato. E, além disso, mantém os controles estatais de preços e de câmbio. A retórica era de continuidade total. Mas as fontes mostram que, por baixo disso tudo, a economia já começava a ruir. E o que é fascinante, de um jeito bem trágico, é que não foi um fator só. Foi uma combinação que as fontes chamam de tempestade perfeita. Certo. De um lado, você tem a queda brutal nos preços do petróleo, que era, e ainda é, basicamente a única fonte de receita relevante do país. A dependência é quase total. Mas espera aí, as fontes chegam a um consenso sobre qual desses fatores foi o principal? Porque a queda do petróleo afetou outros países, mas nenhum colapsou desse jeito. A má gestão interna teve um peso maior? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a maioria das análises aponta que sim, a má gestão, a corrupção e as políticas econômicas, como imprimir dinheiro sem controle, já vinham minando a economia há anos, Entendi. A queda do petróleo não foi a causa, foi mais um empurrão que fez tudo desabar.
E, para completar, vieram as sanções internacionais, que dificultaram ainda mais qualquer tipo de manobra do governo. E os números que resultam dessa tempestade são de uma escala que, sinceramente, eu tive que reler várias vezes para acreditar. A inflação explode. É algo inimaginável. Um relatório aponta para mais de 1.000.000%. O número citado é 1.350.000% no final de 2018. Assim, como um país funciona com um número desses? A resposta curta é: não funciona. É o colapso completo. O salário de um mês não compra o pão do dia seguinte. A moeda vira pó. É a destruição total do poder de compra, da poupança, Da vida das pessoas. da vida das pessoas. E, embora o governo tenha feito uma flexibilização tímida a partir de 2019, abolindo alguns controles, o que até permitiu um pequeno crescimento do PIB em 2021, O primeiro em 8 anos, né? exato, primeiro em 8 anos. Mas o estrago já era tão profundo que essa melhora foi uma gota d'água no oceano. E essa tempestade perfeita na economia não ficou só nos gráficos, certo? Ela transbordou para a vida das pessoas de uma forma brutal. Exatamente. A crise econômica virou uma crise humanitária de proporções gigantescas. Os documentos descrevem uma escassez severa de alimentos e, principalmente, de medicamentos. Tem uma citação da Human Rights Watch de 2015 que é chocante. É muito forte. Eles afirmam que raramente víamos acesso a medicamentos tão deteriorado como na Venezuela, salvo em zonas de guerra. É uma comparação que para tudo. Colocar um país em tempos de paz no mesmo patamar de uma zona de guerra, em termos de remédios, é de uma gravidade extrema. É brutal. E os dados do impacto humano são devastadores. Uma pesquisa de 2017, citada em vários documentos, indicou que 75% da população perdeu peso de forma não intencional, Por falta de comida. por falta de comida. Não é sobre dieta, é sobre fome. As análises dizem que mais de 20 milhões de venezuelanos foram empurrados para a pobreza multidimensional. E as famosas caixas de alimentos, as CLAP, Que eram as cestas básicas subsidiadas, né? isso, distribuídas pelo governo. Mas as fontes são unânimes. Elas não só eram insuficientes, como também eram usadas como uma ferramenta poderosa de controle social e político. Criando uma dependência direta das pessoas. Exatamente. E diante de um cenário desses, de fome, de falta de remédio, de colapso, qual foi a resposta da população? O êxodo. Um êxodo sem precedentes na história moderna do nosso continente. Os números variam um pouco, mas o consenso aponta para algo entre 5,4 e 8 milhões de venezuelanos que deixaram o país desde 2014. Para se ter uma ideia da dimensão, a gente está falando de quase 20% da população total do país. 20%. É uma fuga massiva de cérebros, de mão de obra, de famílias inteiras buscando o mínimo para sobreviver em outros lugares. E qual o impacto disso no quadro geral? O impacto é duplo. Internamente, esvaziou o país de capital humano, o que dificulta qualquer recuperação futura. E externamente, gerou um impacto social e econômico imenso nos países vizinhos. Colômbia, Peru, Brasil. Todos eles. A crise deixou de ser um problema só da Venezuela e virou uma crise regional complexa, com sobrecarga nos serviços públicos, com episódios de xenofobia. Então, com a economia em ruínas e essa crise humanitária e migratória, a pergunta que fica é: como o governo se sustentou no poder? E as fontes indicam que a resposta foi um endurecimento do regime. Autoritarismo. Sem dúvida. A deterioração interna veio junto com o aumento do que as ONGs descrevem como autoritarismo. Os relatórios denunciam um controle cada vez mais rígido da mídia, censura, intimidação de jornalistas e perseguição a opositores. E o ponto de virada internacional foi talvez em 2018, quando a OEA declarou a reeleição do Maduro ilegítima, certo? Exato, citando falta de garantias democráticas. E isso nos leva direto para a questão dos direitos humanos, onde os documentos da ONU e da Anistia Internacional são bem duros. São contundentes, né? Muito detalhados. Eles falam em milhares de execuções extrajudiciais cometidas por forças de segurança, principalmente um grupo chamado FAES. A ONU chegou a reportar números. Sim, quase 5.300 mortes em operações de segurança em 2017 e outras 1.500 até meados de 2019.
E, além disso, as denúncias de detenções arbitrárias, tortura de presos políticos, são consistentes. A Anistia Internacional chegou a dizer que a situação era a pior da história do país nesse quesito. E a reação do mundo a isso tudo é um espelho perfeito da geopolítica de hoje, né? Completamente polarizada. De um lado você tem os Estados Unidos, a União Europeia. Exato. Esse bloco impôs sanções econômicas pesadas, tentou isolar o regime e, em 2019, deram um passo além, reconhecendo o líder da oposição, Juan Guaidó, como presidente interino. Um movimento muito ousado. Muito. Mas do outro lado do tabuleiro, a história é completamente diferente. E é aqui que se explica em grande parte a sobrevivência do regime. Com certeza. Aliados estratégicos como China, Rússia, Irã e Cuba nunca deixaram de reconhecer o Maduro. E não foi só um apoio de palavras, sabe? Eles ofereceram suporte político, militar e, o mais importante, econômico. A China, por exemplo. A China se tornou a maior compradora do petróleo venezuelano, garantindo uma linha de vida financeira quando as sanções ocidentais apertaram. A Rússia forneceu apoio militar, diplomático. É um verdadeiro jogo de xadrez global. E o que me chamou a atenção foi um dado de 2021 sobre a ONU. Apesar de todo o questionamento do Ocidente, a Assembleia Geral aprovou uma resolução que reconhecia formalmente o governo Maduro como o único representante. E só 16 países, de 193, votaram contra. Isso mostra a complexidade do cenário, não é? Mostra que, para a maioria do mundo, a questão da não interferência ou os interesses geopolíticos pesam mais do que as denúncias de violações de direitos humanos. Para muitos países, a ideia de uma potência ocidental escolhendo o presidente de outro país é inaceitável. E isso deu ao Maduro uma vitória diplomática crucial. Fazendo um balanço de tudo isso, então, a presidência do Maduro parece ser uma história de contrastes muito profundos. Começa com a promessa de continuar um projeto social e descamba para um colapso econômico e humanitário sem precedentes. Um governo que é visto como autoritário e legítimo por uma parte do mundo, mas que consegue sobreviver se mantendo no poder graças a esse apoio estratégico de potências globais. É um paradoxo. É um paradoxo trágico. O que os materiais sugerem é que as mesmas ferramentas do socialismo bolivariano, como os controles de preço, que foram criadas para reduzir a desigualdade, acabaram se tornando motores de um empobrecimento ainda maior. O remédio, no fim, virou parte central da doença. E o legado que fica? É de empobrecimento, perda de direitos e uma transformação drástica e muito dolorosa para a Venezuela. E essa análise toda nos deixa com uma reflexão, né? Olhando para o futuro. Considerando essa dependência profunda da Venezuela de aliados como China e Rússia, que, claro, condicionam seu apoio a interesses próprios. Sim. Fica a pergunta: qual é o verdadeiro custo da soberania num mundo tão interligado? E até que ponto a sobrevivência de um regime pode, no fim do dia, depender mais desses alinhamentos num tabuleiro global do que do bem-estar e da vontade do seu próprio povo?